Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco sempre. Inicialmente, quero agradecer a espiritualidade que nos assiste e também a direção da casa que nos dá a oportunidade de aqui vir trazer reflexões, estudos, para que nós possamos juntamente fazer esse intercâmbio. Não é? Então, eu não venho aqui trazer lição para ninguém. Eu apenas sou um facilitador. Nem me considero expositor, nem tampouco orador. Nós estamos aqui para um diálogo. E esse diálogo, naturalmente, embora não encontre uma resposta de viva voz, a resposta naturalmente vem através das vibrações que emanam dos corações amigos que estão nos ouvindo nesta noite. O tema que nós escolhemos é muito fascinante, muito mesmo, porque quando se fala de paixão e vício, se depararmos com a palavra paixão, nós pensamos em alguém que está apaixonado, né? Está com a sua vontade exacerbada, indo além da conta. E na questão 907 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar um trabalho precioso com relação aos vícios e às paixões. E nós vamos verificar que ao longo da nossa tentativa de uma exposição, o quanto esses dois sentimentos são importantes nas nossas vidas. Não é? A paixão de alguém por outro aqui construiu uma família. Não é isso? A paixão de alguém ou construiu-se um ideal, deu avanço a uma ideia que fez bem a si e fez bem à humanidade. Então a paixão em si, ela é neutra, dependendo do como vamos usar essa paixão. Vamos a seguir adiante. Primeiramente, nós vamos fazer uma breve introdução, embora desnecessário, que todo mundo sabe, mas isso é para dar uma ordem pedagógica e didática à nossa fala, para tornar mais compreensivo o que nós vamos dizer. O vício e as paixões decorrem da indigência, pobreza, né? Da indigência espiritual, demonstrando o estado de ignorância espiritual que ainda vivemos, com o qual nós nos complazemos às vezes. Esse é o retrato, esse é o pontapé inicial da nossa conversa de hoje, que é baseada na questão 907 do Livro dos Espíritos. Fazemos questão de dizer a questão, porque em casa a pessoa vai manusear o Livro dos Espíritos e vai fazer uma recapitulação e dar uma vestimenta a tudo aquilo que os Espíritos disseram a Allan Kardec, o que ele perguntou, e ter uma ideia própria, um entendimento mais aprofundado dessa questão. Correto? Então, a nossa introdução é essa e vamos adiante, por favor. Vício. O que é o vício? Imperfeição grave. Disposição natural para praticar o mal. Dependência ou conduta superficial, prejudicial ou censurável, capaz de realizar algo indecoroso e vicioso. O vício passa a ser encarado como um problema quando associado a qualquer tipo de dependência orgânica, psicológica e mista. Nós falamos muito em doutrina espírita de obsessão de encarnado para encarnado. A obsessão de encarnado para encarnado, quando não tem o nível de equilíbrio, se torna uma obsessão já agora, nesse instante de começo de relacionamento.
no mundo físico. E se esse comportamento não tiver um equilíbrio, nós vamos ter dificuldade agora e vamos ter dificuldade no futuro. Quantas e quantas obras, o pessoal aqui gosta de romance, né? Não é mesmo? Então, a paixão é como um fósforo que riscou lá no seio da mata e transformou no incêndio. Por hora, é apenas um pau de fósforo, mas, se não tiver o devido cuidado, vai se transformar no incêndio. Isso é nas relações de indivíduo para indivíduo, como pode ser também orgânica, de coisas materiais. Quantas e quantas pessoas têm verdadeira paixão, não deixa de ser um vício, né? Por coisas orgânicas, dinheiro, casa, não é? Preso a bens materiais. Então, vamos seguir adiante. A filosofia conceitua o vício como tudo que faz oposição à virtude. Bem clara a frase do dicionário de filosofia, não é? Então, vamos adiante. Princípio das paixões, questão 907 do Livro dos Espíritos. Olha a sabedoria de quem pergunta, não é? Pergunta que nem sempre a gente ouve no nosso dia a dia, não é? Mas Kardec teve a perspicácia, a inteligência de perguntar, a fim de obter clareza na resposta. E ele não fazia de uma só vez. Ele perguntava a um médium, depois fora da França ele perguntava a outro. As questões eram respondidas com vestimentas diferentes, mas o conteúdo era esse aqui. Aí, então, Kardec que fazia? Coletava a mais sucinta, a mais direta e aplicava no Livro dos Espíritos. Então, veja bem que a pergunta é simples, porém tem uma profundidade incrível, né? O princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? Olha o que a espiritualidade responde. Não, a paixão está no excesso acrescentado à vontade, ao desejo exacerbado, que extrapola, que vai além do limite, já que o princípio foi dado ao homem para o bem e as paixões podem deixá-lo, pode levá-lo a realizar grandes coisas. Nós trazemos o germe em nós das paixões, não é? Assim, esse sentimento de crescer, de progredir, de evoluir, está em nós, porque nós fomos criados simples e ignorantes, estamos fazendo a nossa caminhada em busca do nosso aperfeiçoamento. Então está em nós, e nós temos que estar atento a essas emoções, não é? Que estão em nós, a vontade que está em nós. E eles complementam dizendo: é no seu abuso a causa de todo mal. Não é? Nós poderemos exemplificar da seguinte maneira: Jesus deu a paixão dos homens. Quando nós quando os nossos irmãos católicos fazem a sua reverência à Sexta-feira Santa, faz reverência aos passos de Jesus ao caminho do Calvário, nós estamos vendo apenas a amargura de quem não foi entendido naquela época e ainda não está sendo entendido nos dias de hoje, e nós não estamos seguindo as suas pegadas. Porque se nós estivéssemos seguindo as suas pegadas, o apaixonado, o enamorado pela humanidade, sem dúvida alguma, estaria feliz conosco. Mas a paixão de Jesus continua, porque nós ainda não aprendemos a nos desvencilhar do que é matéria, né? Eu tenho aqui um escritozinho muito interessante que vai nos dizer acerca da paixão. A paixão do Cristo
É interessante que a gente chora quando vê o caminho de Jesus ao Gólgota, né? Aquilo não foi nada para ele. A amargura de Jesus é olhar para trás e ver que as pessoas pelas quais ele estava deixando se imolar não estavam entendendo o seu ato. Mesmo colocado no cume do monte, transformando a cruz, não é que todos nós carregamos, ou pendurado no pescoço, ou no coração, carregamos. Porque a cruz é um símbolo. É um símbolo para o cristão. Nós não temos símbolos para identificar as empresas das quais nós trabalhamos. Jesus fez um empreendimento para a humanidade e estabeleceu a cruz como um símbolo. Mas esse símbolo não pode ficar somente na aparência. Ele tem que transmitir toda a emoção do Cristo e o desejo e o amor que ele tem por nós. Esta é a verdadeira paixão do Cristo por nós. É o seu trabalho, é o seu empenho. Nós podemos dizer, lembrando o livro de Emmanuel, chamado A Caminho da Luz, que antes do mundo ser, Jesus já existia. Ele foi um co-criador maior, portanto, é o nosso irmão mais velho, na formação do planeta Terra. Nós admiramos a natureza. Nós observamos e admiramos a natureza humana. A natureza no seu todo. Tudo isso foi arquitetado inteligentemente por um ser abaixo de Deus, que é Jesus. Tanto é que Jesus às vezes é confundido com Deus. Mas na realidade, ele é o nosso irmão maior. Jesus, ele organizou esse planeta, trabalhando com os espíritos de escola das diversas classes e categorias e especificidades para criar esse planeta. Isso foi um gesto de amor. A criação da Terra foi um orgasmo. Foi um ato de amor pleno. E nós temos um. Aí nós estamos preocupados, né? Um dia desse eu fui abordado na rua. Espera aí, está chegando o fim dos tempos, está chegando a transição do planeta. O planeta vai ter que se transformar. E nós temos que contribuir para a transformação, melhorando aquilo que, com a nossa insensatez, a nossa falta de juízo, destruímos. E a inteligência que carregamos, que é fruto da inteligência maior, causa primária de todas as coisas, é Deus, nós temos que desenvolvê-la para corrigir os erros que cometemos nesse planeta. Seja ele de ordem moral, seja ele de ordem material, todos eles terão que ser corrigidos. E nós observamos o seguinte: criamos uma casa perfeita, bem instalada, bem iluminada, não é? Com todo conforto. Depois o inquilino que está morando na casa não está cumprindo com os seus deveres nesta casa. O que acontece com ele? O senhorio vai pedir a casa. Ele não vai jogar a casa no chão, vai? Portanto, as transições irão acontecer, conosco ou apesar do nosso empenho para isso. Acontecerá. E já vem acontecendo ao longo do tempo. Não são os cataclismas, não são os maremotos, não são os tsunamis, não são essa desencarnação em massa que vai dizer da transformação do planeta. Somos nós que temos que tomar consciência que, como moradores, como usufrutários deste planeta, temos que fazer a mudança para melhor. E muitos já estão sendo degradados desse planeta. E os que estão chegando, que insistem ainda nos vícios e nas paixões desacerbadas, terão que colher o fruto aqui, ou colherão esses frutos em outras dimensões, ou em mundos de igual classificação da Terra, nesse momento, que nós estamos na condição de provas e expiações.
E o mundo vai passar para a regeneração, que é o terceiro estágio. Portanto, essas mudanças acontecerão. Isso é o ciclo da vida. Tudo evolui, não é? E o planeta evolui conosco. O material evolui com nós, com o nosso empenho, com o nosso esforço, como seres da criação. Então, prosseguindo, gente, falando em Jesus, que Ele é a nossa paixão, olhe bem que Jesus é um apaixonado pela humanidade. O seu empenho, o seu esforço, não é? Que aconteceu há 21 séculos atrás, está trazendo seus frutos e seus efeitos até os dias de hoje. Embora ainda a nossa resistência em aceitar a seguir os seus passos. Ele veio como um emissário do amor. Ele veio nos dizer que nós somos filhos da luz, que nós somos verdadeiros Lúcifer. Alguém estremeceu? Hein? Quem estremeceu com a palavra? Levante a mão. Lúcifer quer dizer luz portátil. Nós somos portadores de luz. Nós viemos numa dimensão de luz. Não é? Viemos da luz, portanto, nós somos portadores da luz. Vós sois luzes, fazei brilhar a vossa luz. Portanto, luz é luz. Fé é portátil, portador da luz. Não é essa imagem dantesca que nos apresentaram as teologias do passado, não é? Então vamos modificar o pensamento. Vamos pensar que nós somos luzes, que nós podemos fazer brilhar a nossa luz. E quem nos ensina isso é Jesus. Veio nos ensinar isso. Veio dizer para nós: sede perfeito como perfeito é o vosso Pai. Na esperança, na certeza de que nós vamos mudar. Ele tem confiança, Ele espera que nós façamos essa mudança. E como fazer essa mudança? Espelhando em alguém que é muito especial. Alguém que é guia e modelo. Não é? Nós temos outro guia e modelo? Muitos seguiram os seus passos, mas o primeiro guia e modelo é Jesus. Vamos adiante? Falando ainda do limite das paixões na questão 908 do Livro dos Espíritos. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas para ser más? Alguém já pensou nisso? E a espiritualidade coloca uma metáfora muito inteligente. As paixões são semelhantes a um cavalo, ou um corcel, mais ou menos, com algumas traduções. O cavalo é útil quando dominado e perigoso quando domina. O corcel é um cavalo fogaz, é um cavalo veloz, é um cavalo ágil, porque ele é treinado para a guerra. Então, se o cavaleiro não souber conduzir esse cavalo, é um desastre. Não é verdade? Então, reconhecei que uma paixão torna-se perigosa no momento em que deixa de governá-la e resulta qualquer prejuízo para vós e para o outro. Então, ao entender as paixões, nós temos que dar limites a ela para que ela não se transforme num desastre. Não é verdade? Vamos ver o outro quadro. Kardec fazendo seu comentário. Toda paixão que aproxima a pessoa da natureza primitiva afasta da natureza espiritual. Nós trazemos em nós os germes da vontade, porque se nós não tivéssemos vontade,
nós não realizaríamos nada. Nós estaríamos caminhando sem raciocínio, sem busca, sem querer adquirir alguma coisa, sem avanço. No entanto, ela tem o seu quê, não é? De importância para nós. Mas se ela está no seu primitivismo, ela é prejudicial. E muito. Se nós observarmos a história, nós vamos ver que todos os desastres que aconteceram foi porque nós ficamos aqui próximo ao primitivismo. Nós, encarnações, vamos fazer uma análise, é como se estivesse numa fila, em camadas. Se eu estou na camada da frente, se eu sou movido pelo meu primitivismo, eu dou um passo atrás e me atraso, complicando a minha vida, não é? Temos que raciocinar dessa maneira. Nós não podemos permanecer no primitivismo. Temos que afastá-lo e caminhar para o espiritual. E nós somos materialistas. Todos nós. A matéria é importante para nós? Sim, é importante. É um momento em que nós estamos vivendo, que nós estamos exercitando a nossa vontade, o nosso desejo, não é? Mas temos uma ideia muito arraigada ainda ao primitivismo, ao materialismo. Até certo ponto compreensível, porque é a lei de conservação, não é? Mas não devemos permanecer aqui. Nós temos que procurar espiritualizar a matéria, dar um sentido profundo à matéria. E nós vamos encontrar exemplos diversos com relação a isso. Na própria história, não vamos muito longe. Nós falamos de Jesus, mas nós podemos citar aqui alguns exemplos. Não é? Chico Xavier. Tá bom esse? Chico Xavier acordou no meio da madrugada com um ladrão dentro de casa. O ladrão foi entrando e falou: vem cá, meu irmão, o que você está querendo? Já chamou o ladrão de irmão. O que você está querendo? Eu quero dinheiro. Ele falou assim: vai na gaveta do criado, levanta os papéis que tem ali, os envelopes, você vai encontrar 170 cruzeiros. Era um dinheirão na época. O ladrão pegou o dinheiro, botou no bolso. Quando o cara, ele ia fazendo meios de sair pelos fundos da casa, pulando o portão, e falou: meu irmão, vem cá, não faça isso. Saia pela porta da frente, porque se você pular o muro, eles vão entender que você está me roubando. E eu não estou. Você não está me roubando. Eu estou lhe cedendo algo de valor a você. Saia pela porta da frente. Eu pergunto, nós estamos neste nível? Qual seria a nossa reação nesse momento? Hein? Não seria igual do Chico, mas deveria ser. Compreender a infelicidade de alguém que se apodera dos valores de alguém. Uma apropriação indébita. É um crime, perante as leis naturais, como também perante as leis dos homens. Então, Chico não é um super-homem, mas é um espírito de alta envergadura, que vem dizer para nós que nós temos capacidade de vivenciar o que o Cristo nos ensinou. E ele esteve conosco há alguns anos atrás. Hoje está na espiritualidade, exercendo o seu papel de guia, né? E de condutor das ideias de Jesus em nossos movimentos religiosos. Pois bem, todo sentimento que eleva a pessoa acima da natureza primitiva revela a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Pode mandar um quadro, por favor.
Questão 909. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelo esforço? Olha que vergonha para nós. Veja bem, olha o que os Espíritos respondem. Sim, e algumas vezes com pouco esforço e a vontade que lhe falta. Como são pouco dentre vós os que se esforçam, né? São poucos que entre vós se esforçam, porque um esforço que nós fazemos, um passo que nós vamos dar à frente para o nosso crescimento, sem dúvida alguma nós vamos ser assessorados por espíritos superiores. Nós vamos fazer uma ponte com aqueles mais elevados, que vão nos dar condição de um avanço para o bem. Vamos para o outro quadro. Educação da vontade. O uso persistente, tenaz, da faculdade soberana da vontade permite-nos modificar a nossa natureza, vencer os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Quem quer morrer? Quem quer morrer aqui? Eu também não quero, por enquanto. Mas tenho que pensar que esse momento vai acontecer, porque nós não somos matéria, nós somos espíritos encarnados ou reencarnados na matéria, vivendo experiências, porque a nossa vida vai além da matéria. A matéria propriamente não existe. É a energia que se coagulou, que se condensou e nos deu condição de manejá-la e viver esses momentos que são tão preciosos para nós. Mas nós não podemos nos prender à matéria, a nada que é material. É claro que nós temos que ter cuidado com aquilo que nos foi emprestado, o corpo. O corpo é uma ferramenta, é um veículo que nos foi emprestado por Deus através da natureza para que nós vivêssemos. Nós temos que ter respeito pelo nosso corpo. Nós temos que ter respeito pelas coisas materiais que estão ao nosso redor e nós temos que pensar como usufrutários desses bens que nos foram entregues. Nós não podemos usá-los de forma desacertada, porque assim nós vamos complicando a nossa vida. Nós vamos entrar no ritmo da roda do karma, vamos e voltamos, encarnamos e desencarnamos, não é? E não vamos sair desse ciclo vicioso. Então é necessário o entendimento, o estudo, a meditação, para que saiamos dessa roda do karma, não é? Então, veja bem o que diz Chico Xavier: tudo que serve para corrigir, elevar, educar, instruir nossos, eu não estou vendo massa, nasce primeiramente do esforço da vontade e da decisão. São palavras de Emmanuel na psicografia do Chico. A frase é perfeita, é completa e que dá para a gente meditar o resto da semana. Não é? Vamos adiante? Estou preocupado com o horário. A assistência para superar as suas paixões? Sim. Todos nós temos os nossos anjos guardiões. Esses espíritos superiores que povoam o mundo em forma de estrelas, vamos assim dizer, a nos oferecer apoio para que nós não venhamos cair em tentação. Não é? E esses espíritos existem. O homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para as suas paixões? O que eles respondem? Se ele orar a Deus
e ao seu protetor. Alguém tem anjo de guarda aqui? Quem não tem, levanta a mão. Todo mundo tem. Eu também tenho. Só que o nosso ouvido muitas vezes não está sintonizado com ele. As nossas paixões, os nossos deslizes, os nossos desvios de comportamento, que chama-se pecado, está sempre presente. Porque falta-nos em nós um empenho maior de conhecer para modificar o nosso interior. Então, veja bem que há solução para o caso das paixões. Das paixões exacerbadas, né? Sigamos, por favor. Questão 911. Não existe paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tem o poder de superá-las. Há muitas pessoas que dizem eu quero, mas a vontade está apenas nos lábios. Uma ocasião, eu conversando com um amigo, ele disse assim: eu não paro de fumar. Aí eu disse assim: fulano, você para parar de fumar, você tem que usar 2 alavancas. Ele falou: qual é? A vontade, né? A vontade e o desejo de parar, né? As 2 alavancas que irão tirá-lo desse condicionamento, dessa paixão, desse hábito nocivo, não é? Força e vontade. Eu tenho força, mas não tenho vontade, então está paralisado. Não vai nem para frente nem para trás, não toma decisão. Se toma decisão, chega a um resultado positivo, não é isso? Então, o que os espíritos respondem? Querem, mas estão bem satisfeitos com que assim seja. Quando o homem não acredita, enquanto o homem não acredita, pode vencer as suas paixões, e que o seu espírito se satisfaz nisso por consequência da sua inferioridade. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, mas nós insistimos, nós cometemos os mesmos erros, nós não somos criativos nem para errar. Vou contar uma breve história. O sujeito pegou um avião, foi fazer uma pescaria lá no Pantanal, alugou um avião, foi ele, fez uma pescaria excelente. Quando terminou a pescaria, ele pegou o celular, chamou o avião. Aí o piloto falou assim: eu posso levar vocês 2 em uma carga mínima. Ele falou: não tem importância não, você pode levar sim, porque na pescaria passada, o seu colega nos levou e levou ainda uma carga de peixes dobrada que nós estamos carregando. Ele falou: então eu vou insistir. O avião não conseguiu decolar, caiu. O que eles disseram? Um comentou com o outro: olha, companheiro, nós caímos no mesmo lugar, não é? Faltou vigilância, faltou compreensão, colocou um peso excessivo, o avião não pôde decolar. Desastre, não é? Isso acontece conosco, não é? Aquele que procura reprimi-las, compreende a sua natureza espiritual, vencê-las é para ele uma vitória do espírito. Quando nós praticamos um bom ato, nós sentimos a alma leve, não é? Por que assim sentimos? Porque nós superamos os obstáculos e ao mesmo tempo nós demos ao nosso anjo guardião a satisfação de dizer assim: muito bem, você acertou. Quando a gente na escola faz uma prova e tira uma boa nota, a gente fica todo feliz, radiante, né? Não é mesmo? Então o mesmo acontece com os nossos amigos espirituais. Como é que está? 10 minutos? Gente, esse nosso trabalho é um pouco extenso, realmente. As
as dicas que nós estamos apresentando, é para que essa nossa fala de agora, que é apenas uma provocação, ela tenha continuidade. Vamos procurar as questões, vamos conferir, vamos meditar, vamos aplicá-la no nosso dia a dia. Porque caso contrário, nós ficamos no lugar comum. Ouvir, ouvir, ouvir e não agir. Se nós ouvimos e não fazemos o esforço de mudança, nada adiantou. Apenas ficamos um pouco mais informados. Mas faltou-nos a ação. Vamos ver um quadro mais, para a gente caminhar para o encerramento. A sublimidade da virtude é o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do seu próximo, sem segundas intenções. Muitas vezes nós praticamos a caridade, mas esperando que o sujeito seja muito agradecido, para que ele nos recompense no futuro. A caridade deve ser espontânea, sem o desejo de que nos retome o que nós oferecemos, nos devolva o que nós oferecemos. Essa é a caridade que Paulo fala lá em das suas cartas. Ela não é soberba, não é? Então, a mais merecedora das virtudes nasce da mais interesses, é o que nós acabamos de dizer. Não basta aceitar apenas os lábios, quando o coração está repleto de iniquidade. Quantos negam Jesus pelos atos diários? Nós negamos. Nós criticamos o Judas, né? Quantas e quantas vezes nós somos o Judas? Quantas e quantas vezes nós negamos Jesus? O quadro em si mostra um equívoco. Eu vou ser advogado do Judas, você me permite? Judas era um nacionalista, era um fanático. Judas era um apaixonado, era um político extremado. Um político extremado. Ele, quando se associou ao grupo de Jesus, ele via em Jesus um revolucionário. Mas Jesus não era um revolucionário. Jesus é um evolucionista, que é diferente. Quando ele viu que o projeto dele não ia dar certo, ele provocou uma virada de mesa, é que os políticos fazem, uma provocação. Ele traiu Jesus por 30 moedas, não valia nada, não dava nem para comprar um pedaço de terra. Mas as 30 moedas representavam uma negociação. Os fariseus, os sacerdotes do templo, não precisavam que Jesus fosse identificado por um beijo. Todo mundo conhecia ele, a multidão conhecia Jesus. Precisava de um intermediário para dizer, esse aqui é o mestre? Não precisava. No entanto, ele enveredou por esse caminho infeliz, na intenção de promover uma revolução. E não aconteceu. Porque Jesus não conclamou a multidão para junto dele para ganhar o poder no mundo. Foi diferente. E foi aí que Judas se equivocou. E após esse ato infeliz, ele se arrependeu. Não é? Ele se equivocou. E Maria Dolores, numa das suas poesias lindas, eu só vou citar um pensamento desta poesia que eu acho lindo, foi quando Jesus estava dando seus últimos suspiros na matéria, veio o anjo da misericórdia.
aproximou dos lábios de Jesus, e Jesus murmurou ao anjo da misericórdia: vá ao encontro de Judas, o amigo que se equivocou. Não é? Então nós cometemos os nossos equívocos. Nós teremos a oportunidade de refazer o caminho, desde que nos sintonizemos nos ensinamentos que Jesus nos deixou. Vamos mais um para a gente dar uma encerrada. Vocês me desculpem, gente, são 21 quadros e o tempo não é o suficiente. Mas está aí o convite à provocação. Além dos defeitos e vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual o sinal mais característico da imperfeição? Voltamos ao interesse pessoal. Egoísmo. Egoísmo. Interesse pessoal. O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que é dominado como um fenômeno quando se apresenta. Admirável. Não é isso? Admirado quando se apresenta. Então vamos. Falta 5 minutos. Vamos lá. Mais um. Apego às coisas materiais. Está aqui demonstrado nessa figura o quanto que nós somos consumistas. Tudo que nós pudermos conquistar materialmente, nós queremos. Não é? Quando nós aprendermos a dominar os nossos interesses pessoais, nós saberemos educar melhor os nossos filhos pelo desinteresse. Prova que nós estamos próximo da nossa elevação. Não é? O maior obstáculo ao progresso da humanidade é o quê? Voltamos ao egoísmo. Daí deriva todo mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo está o egoísmo. Nós somos ainda egoístas. Nós ainda não trabalhamos esse vício, né? Vamos mais um? Dá tempo? Questão 914. Paulo, se você quiser, a gente pode marcar para a primeira semana de maio você continuar, para você não precisar de Tá ok. Tá ok. A gente pode até ampliar alguma coisa que for necessário. Então, veja bem, 914 é outra questão. Fundando-se o egoísmo no sentimento de interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano, chegar-se-á a consegui-lo? E a resposta é: à medida que os homens instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dá às coisas espirituais. Olha o caso do Chico, né? Ele podia chamar a polícia, não é isso? Mas ele não fez isso. Depois, necessário é que se reformule as instituições. Quando nós paramos aqui em instituições, ela está no plural. A instituição é a família. Se nós educamos os nossos filhos dentro dos princípios que Jesus nos ensinou, certamente seremos humanos melhores. Estaremos contribuindo para a nossa evolução. E as instituições têm que ser observadas. Uma ideologia, ela só cresce depois que ela... Uma ideologia negativa, ela só cresce depois que ela extirpa da sociedade a família. Por que que o Japão é um país evoluído,
com poucos recursos, porque lá eles têm respeito pela família. Lá a família tradicional é que predomina. Então nós não podemos esquecer esta instituição humana que entretém e excita. Isso depende de quê? Da educação. A educação não é só a educação intelectual, é a educação moral. Emmanuel, uma das suas felizes falas, ele diz que 2 asas levarão o homem ao progresso: a asa do amor e a asa da sabedoria. Se nós não dulcificarmos a asa da sabedoria, nós ficaremos com um passarinho com a asa só, não levantaremos voo, não chegaremos ao objetivo que Jesus espera de nós. Então aqui nós interrompemos essa nossa exposição, desejando a todos muita paz, que não nos falte esforço, que não nos falte empenho para melhor trabalhar essas emoções, essas marcas que existem em nós desde o princípio em que fomos criados, simples e ignorantes, até chegar aqui. E há um empenho, há um desejo sincero da espiritualidade superior em nos ajudar a avançar. É o desejo, não é? Eu vim para que tivesse vida em plenitude. E a vida em plenitude não é uma vida inteiramente material, mas sim espiritual. Não é? E a hora que nós dominarmos a matéria, sem dúvida nenhuma, estaremos mais espiritualizados. Eu agradeço a atenção, me desculpe se eu alonguei, e numa outra oportunidade nós podemos continuar falando, dando prosseguimento deste tema que é muito importante para o nosso crescimento. Mas não esqueça de buscar o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque traz todo esses pensamentos à luz para o nosso raciocínio.